O Flamengo foi bem no primeiro tempo, caiu no segundo tempo. O Flamengo criou muitas oportunidades no primeiro tempo, teve 70% de posse de bola, chutou muito mais que o adversário. No primeiro tempo, o Palestino chutou apenas uma bola, o Flamengo chutou 10, mas no segundo tempo caiu. O Flamengo puxou o freio de mão, as alterações do técnico do Palestino, Pablo Sánchez, elas funcionaram, ele colocou em campo o principal jogador da equipe, o Praia Carrasco, e ele deu uma nova dinâmica à equipe, e o Flamengo amoleceu, afrouxou ali a marcação, ficou meio devagar, muitos espaços no meio campo, a defesa, apesar da boa estreia do Léo Ortiz, começou a sofrer ali na bola aérea. O Palestino teve algumas chances, o Flamengo não levou gol hoje, mas o Rossi trabalhou, coisa que em muitos jogos nessa temporada não vinha atrapalhando. Para um adversário fraco, como é o Palestino, o Flamengo deixou a desejar realmente no segundo tempo. No primeiro tempo, dominou inteiramente. Mas falta mais gols, né? Aliás, essa é a característica do time do Tite. Sempre foi assim. Poucas vezes você viu em clubes... Seleção brasileira ele até teve goleadas. Mas poucas vezes você viu em clubes o time do Tite dar goleada. Aquele Corinthians que ganhou tudo era um Corinthians com menos talento do que esse Flamengo, mas era um Corinthians com a mesma cara. Era um time muito competitivo, muito forte na marcação, difícil de levar gol, que vencia os jogos, mas vencia com uma margem pequena. Vencia por 1-0, 2-0. E esse Flamengo do Tite, que é muito talentoso, eu acho que é o time mais talentoso que ele tem até hoje em mãos para trabalhar no futebol brasileiro em clubes, ele nunca teve um elenco com tantas opções como esse. Mas falta um pouco de ambição para fazer mais gols, né? 1-0, beleza, calma, dá uma segurada. Se sair o segundo, vamos lá, vamos comemorar. Se não fizer, tudo bem. Essa é uma característica do Tite, que é vitorioso, mas num clube como o Flamengo, que sempre teve a tradição de times ofensivos, mesmo quando o Flamengo tinha times ruins, e o Flamengo teve alguns times ruins, mas esses times ruins eram times raçudos e que jogavam para frente. O Flamengo sempre foi um time que jogou para frente e que buscou os gols. O time do Tite busca os gols, mas muitas vezes ele dá uma segurada. É um time equilibrado, segura, não tem tanta fome de fazer gol assim. Tenta fazer. Jogadores perderam algumas finalizações, também não capricharam nas finalizações. A verdade é que o Flamengo hoje, no primeiro tempo, foi bem, mas finalizou mal, criou muita chance, e no segundo tempo caiu muito de produção. Muito de produção. Visivelmente deu uma segurada. E isso aí, a partir de agora, nos momentos mais agudos da temporada, vejam a sequência do Flamengo. O Flamengo vai jogar com o Atlético Goianiense em Goiânia, abertura do Brasileiro. São Paulo no Maracanã. Palmeiras no Allianz Parque. Bolívar em La Paz. Botafogo no Rio de Janeiro. Depois vem Bragantino, tem outros jogos aí. Então, agora, meus amigos, acabou a pré-temporada. Acabou o estadual, acabou a semana cheia de treinamento. E o Flamengo está muito bem preparado, mas eu acho que falta, às vezes, pisar no acelerador. E é por isso que o torcedor sente tanta falta e saudade do Jorge Jesus, porque o JJ ele é assim, né? O time dele também tendo 5-0, ele quer 6, 7, 8 ali. E o Tite não é assim. É uma questão de estilo, o Tite nunca foi assim, e o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar. Agora, é impressionante. 17 jogos na temporada e o time do Flamengo levou 2 gols, marcou 32 e levou 2. E o time do Tite, para valer, levou 1, que foi o jogo contra o Milionário semana passada. Porque o outro gol foi contra o Nova Iguaçu, numa equipe sub-20, reserva, dirigida pelo Mário Jorge. Alisson Andrade, R$5, mesmo contra um time fraco, a Liberta exige mais que o Carioca.
exceto os clássicos. Deixou a desejar, mas acho que está em processo de melhoria. Sim, sim, sim. O time do Palestino é um time bem limitado, mas o Flamengo não pode bobear. O time do Flamengo sabe jogar Libertadores, conhece a Libertadores, aprendeu a jogar a Libertadores da América e hoje administrou, mas poderia ter tentado mais. Fala, João, que segundo tempo assustador e preocupante, R$ 2, Augusto César Carvalho. Realmente, Augusto, caiu muito de produção. Obrigado aí pela sua participação e pelo superchat. Visivelmente deu uma segurada, né? E aí que mora o perigo. Começar a administrar demais é perigoso. Mas eu repito, os times do Tite sempre foram assim. Não é aquele time que tem uma ânsia de fazer gols e tal. Ele tenta, é ofensivo, mas quando faz um gol, ok, 1-0 tá ótimo. Se der para fazer 2, muito bom. 3, melhor ainda, mas se não der também 1-0 garante 3 pontos para a gente. Esse sempre foi o pensamento do Tite. Agora, com a qualidade que esse time do Flamengo tem, os jogadores também têm que acertar a pontaria. Já é um problema que esse time do Flamengo tem há muito tempo, com outros treinadores, né? Depois do Jorge Jesus, muitas vezes perde muitos gols. Essa galera, às vezes, é displicente na hora da finalização. E aí eu falo de todos, a Arrascaeta, o próprio Pedro e outros mais. Beleza? Muito obrigado aí, Augusto, pela sua participação aqui. 316 pessoas. O Fábio está na mesma linha aqui. Esse jogo foi preocupante. O time jogou muito abaixo do esperado. No segundo tempo, né? No segundo tempo jogou. Muito abaixo do esperado. No primeiro tempo eu achei que o Flamengo fez um bom jogo. O segundo tempo foi complicado, né? Mas saiu os 3. É isso, Tami. O importante, 3 pontos. Mas realmente o Flamengo pode dar mais, né? Geraldo, João Guilherme e o Léo Ortiz, você acha que pode ser titular desse Flamengo? Acabei de falar, Geraldo, que vai ser uma briga encardida entre Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira. Briga forte, hein? Muito bom. Bruno Henrique no banco não dá. Eu não sei se o Bruno Henrique, Rogério, ele aguenta a partida toda com a intensidade que o Luiz Araújo aguenta e o Cebolinha também. Porque esses caras são fundamentais no esquema tático do Tite. Então, talvez por isso que ele não seja titular, né, de início. Cria oportunidade e não conclui. Exato, Osni, exato. Cria mesmo, mas finaliza mal, né? O Flamengo ele faz muitos gols, mas ele perde muitos gols. Finaliza mal. João Guilherme, boa noite. Feliz demais pela vitória. Toca música, é gol do estreante, Léo Ortiz. É isso. Importante vencer, mas fica aquele gostinho de que dava para ter jogado mais ofensivamente, ter feito mais gols. Fica essa sensação. Pelo potencial que o time do Flamengo tem e pela cultura do clube. A cultura do clube é essa, né? Quando estavam 1-0, pensei que eles iriam empatar. Em alguns momentos dava para ter essa sensação mesmo, hein? João, melhor que temos, Tite, um retranqueiro. Eu não acho que ele seja retranqueiro, mas ele não tem apetite ofensivo. É equilibrado, fica ali no meio termo. Mas esse time do Flamengo pode ser mais ofensivo e a galera exige que o Mengão seja. A triônica, formiga atômica, é o De La Cruz, a formiga atômica do Mengão. Muito bom. De La Cruz mudou o brilho do Flamengo, mas o Arrasca tem que melhorar. O Arrasca hoje foi mal, né? Mas já fez grandes jogos nessa temporada. Olavo mandando aqui o recado. É isso aí. Então, percebendo aqui pelo recado da galera, é isso. A sensação que fica é essa. O Flamengo venceu, ótimo, 3 pontos.
mas fica a sensação de que poderia ter feito mais gols. Criou oportunidades e perdeu no primeiro tempo, e no segundo tempo não criou tanto assim, e quando chegou, desperdiçou a maioria das oportunidades, e isso em determinado momento é perigoso. Agora, o Flamengo continua incrível na defesa, sem levar gols. Foi mais um jogo sem levar gols. Esse time do Flamengo pode entrar para a história nesse aspecto, hein? O time vai ficar mais tempo sem sofrer gols no futebol brasileiro. Vamos pesquisar isso. Já são 17 jogos com 2 gols sofridos apenas. É muito pouco, né? Salve, salve nação! Chegando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos analisar aqui a partida de ontem entre Flamengo e Palestino. Apesar do clube rubro-negro ter vencido e conquistado os 3 pontos, temos que trazer aqui essa questão que o Flamengo não jogou bem no segundo tempo. Qual o real motivo que o nosso time não consegue repetir a atuação do primeiro tempo no segundo? Foi o que aconteceu ontem, né? Você já pode chegar, participar e falar um pouco sobre este jogo. O Flamengo oscilou ou não? Você acha que é normal? Ontem o Flamengo bateu o Palestino no Maracanã, partida válida pela segunda rodada da Libertadores da América. Em um primeiro tempo bastante avassalador, o Flamengo pressionou o adversário chileno no seu campo de defesa e criou diversas oportunidades. Só que, mais uma vez, o Flamengo peca na finalização. Pedro, como de sempre, perdendo muitos gols. Ele é o artilheiro da temporada, não estamos aqui criticando o jogador por ter perdido os gols, mas se ele continuar dessa forma, alguma partida pode ser que faça falta esses gols. Ontem poderia ter feito falta os gols que ele perdeu. Várias oportunidades que ele, frente a frente com o goleiro, não soube aproveitar. Ontem, quando o Flamengo estava vencendo de 1-0, teve a oportunidade de o time adversário empatar várias vezes, né? Rossi salvou algumas bolas, outras a finalização do adversário não foi certeira. Enfim, eles não empataram de fato por uma questão técnica, né? Porque o time do Palestino não é muito bom, como também por sorte do Flamengo. Então vamos trazer aqui a análise dessa partida. Flamengo cumpre sua obrigação contra Palestino, mas segundo tempo parecia que foi na altitude. Estreia na casa da Libertadores foi um misto de festa e preocupação com sustos nos chilenos. Então é isso que a gente falou. Segundo tempo muito abaixo, preocupante, eu dizia até dessa forma, porque não é normal. Estamos em abril, o Flamengo parece que está cansando nos jogos e olhe que não era altitude. Você cansar na altitude é normal porque o organismo não está acostumado com certos tipos de ambientes. Agora o Flamengo está muito mais que adaptado a jogar no Maracanã. Apoio da torcida e mesmo assim não conseguiu pelo menos igualar o desempenho do primeiro tempo no segundo. Depois de começar a Libertadores tropeçando com um jogador a mais contra o Milionários, o Flamengo tinha a obrigação de ganhar do Palestino na noite desta quarta-feira no Maracanã, antes de sair para os 2 jogos seguidos fora de casa pelo torneio. E isso foi feito, 2-0. O saldo de gols era um extra, e isso faltou diante do adversário em tese mais acessível ao grupo. A esperada goleada não aconteceu muito em função de um primeiro tempo pobre de finalização e de segundo tempo onde parecia até que estava na altitude. Em suma, a estreia em casa na Libertadores foi um misto de festa e preocupação. Vamos começar pela parte boa. O primeiro tempo foi um Flamengo bem perto de sua melhor versão até aqui na era Tite. Intenso, marcando alto, perde e pressiona, domínio territorial com 71% de posse de bola, quase sem sofrer atrás. Léo Ortiz e Léo Pereira se complementaram bem e criando bastante na frente, mesmo em um dia apagado de Arrascaeta. Foram 12 finalizações e 6 grandes chances de gol. Com apenas 6 minutos, Arrascaeta cobrou falta na cabeça de Léo Pereira, que subiu mais que o marcador e cabeceou por cima do travessão.
3 minutos depois, Varela, quem cruzou para Cebolinha cabecear para a defesa de Rigamonti. Aos 20, veio a pintura de Pedro. Após chute desviado de Ayrton Lucas, a bola bate no braço de Linares e seria pênalti se não fosse gol. O camisa 9 domina, dando um chapéu no goleiro e empurra para a rede. Cebolinha estava naqueles dias e Benjamin Rojas, seu marcador, certamente teve pesadelo com ele esta noite. Aos 37, o atacante curtou para dentro, chutou para dentro e bateu colocado, tirando o goleiro, mas Dávila salvou em cima da linha. 5 minutos depois, Varela cruzou na cabeça de Pedro, que parou em Rigamonti. E, aos 45, Luiz Araújo deixou Léo Ortiz na cara do gol e ele desperdiçou. Saiu barato para o Palestino, que só teve uma oportunidade em contra-ataque aos 35 do primeiro tempo. Corta para o segundo tempo. Apesar do placar magro, o jogo parecia tão ganho que deu a impressão de o time voltar do intervalo já pensando no duelo com o Bolívar na próxima semana. E aí pensou tanto que até parecia uma simulação de jogar na altitude. O Flamengo não conseguia mais atacar enquanto atrás tomou um bocado de sustos de um palestino que adiantou suas linhas e passou a dobrar em cima dos laterais rubro-negros, com as entradas de Palácios na esquerda e Carrasco na direita. Os chilenos tiveram 4 grandes chances de empatar o jogo, quase sempre de bola aérea. Com 1 minuto, em cobrança de falta ensaiada, Christian Soares apareceu livre na área, em posição legal e cabeceou para o meio, mas pegou mal na bola. Aos 8, Léo Pereira cortou mal o cruzamento e Abrigo chutou para Rossi espalmar para fora. Na cobrança de escanteio, Linares marcou com perigo por cima do travessão. E 6 minutos depois, César, também pelo alto, parou no goleiro argentino. Então, essa análise aqui que a gente faz da partida mostra um time do Palestino bastante ofensivo e que criou bastante jogadas no segundo tempo. É claro que o adversário estava mordido por ter perdido de goleada a primeira partida na estreia da Libertadores. Só que o Flamengo não pode deixar isso acontecer porque, além de ter uma equipe bastante superior, estava jogando em casa com o apoio do seu torcedor e precisava, acima de tudo, fazer uma boa partida e conquistar os 3 pontos. Você sofrer contra o Palestino é algo a se preocupar, sim, na minha opinião. Claro, isso não coloca em xeque a questão da evolução rubro-negra. O Flamengo tem melhorado a cada dia que passa. Agora, essa oscilação que aconteceu nesse segundo tempo e que aconteceu contra o Milionários, tem sim que abrir os olhos e tentar não repetir isso na Libertadores da América. Principalmente nos próximos jogos aí. O Flamengo vai sair para encarar o Bolívar, né, que com certeza não vai jogar fácil. É jogo complicado, difícil. O Flamengo precisa conquistar o maior número de pontos possíveis. Não só para terminar em primeiro do seu grupo, mas também para tentar uma classificação geral aí. Porque se o Flamengo terminar em primeiro geral, decide até a semifinal o segundo jogo em casa. E isso é muito importante. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acharam da atuação do Flamengo ontem? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.